João capítulo 10, verso 11 ao 21, diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho ovelhas, não desço a Cristo, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, rompeu nova discussão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam: esse modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Até aqui. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por essa manhã. Queremos te agradecer, Pai, pelo privilégio que temos de juntos estarmos aqui. Queremos te agradecer, ó Pai, porque pudemos, Senhor, te louvar, te adorar nesse pequeno momento de louvor. E agora, Senhor, que nós lemos a Tua palavra, pedimos a Tua orientação, a Tua graça, Senhor, a Tua direção. Pai amado, nós confessamos que necessitamos de Ti, necessitamos do Teu amor, necessitamos da Tua misericórdia e do Teu perdão, Senhor. E, Senhor, agora que estamos com o coração bem receptivo, com a mente, Senhor, bem descansada, Senhor, nós queremos pedir que a Tua palavra possa penetrar em nossa vida, de tal forma, Senhor, que possa fazer divisões, a divisão do espírito e da alma, que possa penetrar tão profundamente no nosso ser, ó Pai, que possa também adentrar as dispensas, ó Pai, da nossa alma, onde estão escondidos, ó Pai, os nossos desejos, estão escondidos os nossos sonhos, para que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa moldar, possa mudar, possa transformar, possa fazer com que tenhamos uma melhor compreensão de Ti, Senhor, e apliquemos a Tua palavra à nossa vida. Pai amado, nós não temos dimensão, Senhor, da obra do Teu Espírito em nossos corações, mas pela fé sabemos que o Teu Espírito é aquele que, além de nos conduzir a Cristo Jesus, é Ele que intercede com gemidos inexprimíveis ao Pai Celestial. Por isso nós confiamos na Tua atuação, ó Pai, no Teu Espírito, e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Queridos irmãos, algumas semanas atrás nós iniciamos esse capítulo 10 falando a respeito da figura, da metáfora do bom pastor. Neste primeiro encontro que nós tivemos nesse capítulo, nós falamos a respeito do Salmo 23, e lá no Salmo 23 nós traçamos alguns aspectos relacionados ao modelo do bom pastor. E em seguida nós falamos, a partir desse texto também, do capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 10, utilizando as metáforas de Jesus como o bom pastor, como a porta, como aquele que dá acesso ao aprisco. Hoje eu gostaria de falar com os irmãos a respeito do cuidado do rebanho como o bom pastor. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto muito interessante que fala a respeito de Jesus Cristo como bom pastor, da ação dele, da maneira como ele cuida do seu rebanho e das suas ovelhas. Mas além desse cuidado que nós vemos em Jesus Cristo, esse texto vem nos ensinar mais, porque Jesus Cristo não está apontando apenas para si mesmo como o bom pastor,
mas ele está também nos dando dicas preciosas de como tem que ser o nosso comportamento como obreiros, como ministros do Evangelho, mas também como servos de Deus em geral, porque o cuidado não é apenas um privilégio dos pastores, mas o cuidado é algo que todos nós devemos ter. O cuidado com o outro é uma das preciosidades que nós temos na vida cristã. O próprio Senhor Jesus nos mostra que o princípio maior que nós temos em nossa vida é o amor. E esse amor, ele se reverte justamente em cuidado, se reverte justamente no apacentamento, na nutrição, no abrigo, no acolhimento do outro. E quando nós falamos a respeito de cuidado do rebanho, esse é um trabalho que não é um trabalho só daqueles que são líderes, daqueles que têm essa função. É um trabalho de todos nós. É um trabalho de toda a Igreja de Cristo que tem que cuidar um do outro. Aqui eu estou vendo o rosto de muitas pessoas e a gente à noite também verá o restante da igreja reunida, mas o fato é que cada um de nós, nesses rostos, existem expressões que revelam algumas coisas que estão na alma, que estão no coração. Alguns aqui estão certamente feridos por algumas circunstâncias da vida, outros aqui estão passando por processos difíceis, alguns aqui estão chegando nesses dias ou nesse mesmo ano aqui a frequentar a igreja, a conhecer mais os valores do Evangelho de Cristo, os valores do Reino de Deus. Outros estão já mais há algum tempo, mas o fato é que todos nós precisamos de cuidar, todos nós precisamos de olhar um para o outro e ajudar um ao outro nessa caminhada, que é uma caminhada vitoriosa, que é uma caminhada abençoada, que é uma caminhada que Deus tem preparado para nós, mas uma caminhada que tem os seus momentos de vales, tem os seus momentos de caminho pedregoso e que muitas vezes ferem a nossa alma, ferem a nossa vida. Então todos nós precisamos de pastoreamento, inclusive até os pastores precisam de pastoreamento. E queridos, no grau de 1 a 10, quais seriam nossas prioridades? Se você fizesse uma lista agora, o que você elencaria como mais importante? Seria importante nós pensarmos, né? O que vai em primeiro lugar nessa sua lista? A gente poderia desfiar uma série de objetivos, de planos, de sonhos. E as outras perguntas também vão nessa direção. Como é que nossas prioridades são gestadas? Será que nós temos essa lista que é pautada pela mídia? Existe um exercício muito interessante que a gente pode fazer principalmente com as propagandas de televisão, de saber o que elas estão atraindo, em que elas estão mexendo. Por exemplo, geralmente as propagandas de TV trabalham na área do poder, então elas oferecem alguma coisa relacionada ao poder. Então a gente vê, por exemplo, algumas propagandas de carro, né, em que ali você se sente poderoso. Tem uma que eu vi, por exemplo, de várias frases que fazem um homem. Então um homem ali com uma caneta, um relógio caro, uma comida francesa, dando ordens no seu ambiente de trabalho, e por fim o carrão, né, mostrando que esse é um sinal de poder, que esse é um sinal de status. Existe também um outro apelo também nas propagandas, que é a questão sexual. E nessa questão sexual existem uma série também de produtos que são vendidos também prometendo essa satisfação sexual. Existem outros produtos também que procuram nos satisfazer no aspecto do dinheiro, né, que são vendidos com a ideia de que você comprando esse produto você vai, de certa forma, prosperar. E muitas vezes, por conta da própria propaganda, e a propaganda ela tem mexido muito com a gente. Eu vi um vídeo na internet que eu achei fabuloso, eu postei no Facebook, falando como se faz um candidato. Não sei se vocês viram esse clipe. Vejam, irmãos,
porque de uma forma muito hilariante apresenta como é que se faz um clipe de um candidato a vereador ou um candidato a prefeito. E eu fiquei assombrado porque realmente é essa maneira, esse método que é apresentado na televisão, que muitas vezes nos ilude, que nos faz votar num candidato não por aquilo que ele é, mas por aquilo que ele aparenta ser através da propaganda. Então, como é que as nossas prioridades são listadas? Pela mídia? Pela tradição? Por aquilo que os nossos pais nos legaram? Pelos seus valores? Ou pelos valores que nós temos numa comunidade? Ou até mesmo numa religiosidade? Pela cultura? Será que nossas prioridades são pautadas também pela cultura brasileira, pelos valores brasileiros? Porque, afinal de contas, é muito importante responder essas questões, pensar, porque se nós estamos pautando as nossas prioridades e fazendo as nossas listas a partir dessas ideias, nós podemos estar desperdiçando a nossa vida. A gente pode estar jogando fora a nossa existência, correndo atrás de objetivos que se assemelham a correr atrás do vento. Como simplificar a vida de tal forma que possamos olhar para o essencial? Para mim, esse texto, ele nos responde isso. O que é mais importante? O que nós devemos fazer aqui nessa terra? O que nós devemos fazer para que possamos dar significado à nossa vida e cumprir os propósitos de Deus? Queridos, o contexto dessa passagem, Jesus Cristo, ele, no capítulo 9, ele cura um cego de nascença. Essa cura gera uma grande divergência de opiniões a respeito do nosso Salvador. E Jesus, percebendo esse conflito que se avizinha, que cresce, ele utiliza a figura do pastor de ovelhas para imprimir conceitos sobre o seu ministério, para mostrar de fato quem ele é. Algumas pessoas estavam impressionadas com Jesus pelos milagres que ele fazia, outras não estavam, outras não queriam que Jesus Cristo continuasse a pregar, não aceitavam as suas ideias. Então Jesus, para ilustrar melhor o que ele estava fazendo, ele se apresentou como um bom pastor. E esses princípios que Jesus nos mostra, certamente eles norteiam também os princípios ou o ministério dos seus discípulos. E também norteiam o ministério para todos nós. Eu quero extrair algumas verdades e aqui eu gostaria que nós prestássemos bastante atenção, porque a gente vai entrar agora numa dimensão que pode ser a dimensão que nós não estejamos vivendo. Nós temos vivido um evangelho nos últimos dias que é um evangelho muito questionável do ponto de vista da prática. Nós temos sido muito bons no discurso, nós falamos muito a respeito da palavra de Deus. Nós, todos os domingos, e aqui na nossa igreja, nas quartas, nas sextas e também nas outras reuniões, nós falamos muito a respeito da palavra de Deus. Não satisfeitos, nós cantamos também a respeito da palavra de Deus. Mas eu creio que não é justamente no ensino ou no louvor que nós estamos sendo negligentes. Eu creio que não. Mas existe uma negligência na prática. Existe uma negligência na aplicação da palavra de Deus. Então, muitas vezes, como nós vivemos numa época em que o discurso é muito mais importante do que o conteúdo, em que o discurso é muito mais importante do que a prática, nós nos acostumamos a falar muito, a ouvir muito, nós vamos em congressos, nós participamos de reuniões, e nessas reuniões nós falamos, parece que tudo está acertado, a mensagem fala ao nosso coração, mas justamente quando a gente vai descer à prática, quando a gente sai da montanha em que nós podemos contemplar a Deus, quando a gente vai descer para o vale, é aí que a coisa pega. É aí que a gente não consegue trabalhar aquilo que nós aprendemos. E essa passagem é eminentemente prática, porque está falando a respeito de cuidado pastoral. Primeira coisa que eu quero destacar é que o cuidado cristão deve ser integral. O bom pastor está totalmente envolvido com as ovelhas. Então o que nós podemos dizer é que Jesus Cristo, Ele mesmo se apresenta da seguinte forma:
Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu estou no terceiro já, estou no quarto. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O que nós podemos perceber nisso? Jesus Cristo, Ele não está simplesmente trazendo alguns conceitos interessantes para que as pessoas possam viver. Ele não está apenas de longe se preocupando com as ovelhas. Ele dá a sua vida pelas ovelhas. Nós, como cristãos, também temos esse exemplo de Cristo, que o nosso interesse, ele não pode estar vinculado com algum benefício, mas sim nós devemos entender que o nosso interesse maior é a vida da ovelha, é a vida do outro. O que nós temos percebido é que o evangelho que tem sido vivido na maioria das igrejas e na maioria dos crentes é um evangelho do seu interesse próprio. Nós estamos muito preocupados com aquilo que nós vamos receber, nós estamos muito preocupados com aquilo que nós vamos lucrar. Essa é uma característica do nosso tempo. O nosso tempo é consumista, o nosso tempo é capitalista por excelência. Então tudo em que nós fazemos a gente pensa o que a gente vai levar em troca. E Jesus Cristo constantemente quebrava esses conceitos, porque naquela época já existia algo assim, porque o próprio Pedro perguntou para Jesus: Senhor, nós deixamos tudo, o que nós vamos receber em troca? Então a ideia nossa ainda está muito entranhada nesse valor do que nós vamos receber. E o bom pastor, aquele que cuida, ele não se pauta por esse interesse, ele não cuida das ovelhas pensando no dinheiro. Nós não cuidamos do outro pensando naquilo que nós vamos poder crescer em virtude desse cuidado, mas nós cuidamos do outro por aquilo que o outro é, por aquilo que o outro necessita. A nossa vida cristã não deve ser pautada pelos nossos interesses. A nossa vida cristã, ela é pautada pelo interesse do outro, pela vida do outro, e não somente pela nossa. Não existe agendas ocultas no cuidado. Ele serve ao seu rebanho por causa das ovelhas, e esse aspecto é muito importante para todos nós. O que nós estamos fazendo aqui, o que nós estamos fazendo no ministério pastoral ou do ministério pastoral, o que nós estamos fazendo do ministério diaconal, o que nós estamos fazendo do ministério de louvor e de tantos outros ministérios, como de jovens, mulheres, dos homens, os ministérios das crianças, o ministério infantil, o ministério da ação social. O que nós estamos fazendo com esses ministérios? Será que nós estamos servindo a Deus, pensando no outro, ou nós estamos muitas vezes ainda imbuídos dos nossos próprios desejos? Nós paramos de servir quando as coisas não acontecem do jeito que nós queríamos. Nós paramos de servir para buscar os nossos interesses pessoais, ou nós paramos de servir, ou não servimos com dedicação ou com excelência, porque nós estamos mais preocupados com os valores desta vida. Então é muito importante nós fazermos essa pergunta, porque quando Jesus Cristo mostra o seu ministério, Jesus Cristo não faz uma coisa pela metade. Jesus Cristo não está envolvido apenas teoricamente conosco, Ele está totalmente envolvido conosco. Jesus Cristo está sempre agindo no nosso coração, e não é pela metade não. Aliás, o próprio Senhor dá mostras disso, porque é o próprio Deus que se encarna, é o Deus que vive entre nós, é o Deus que toma uma forma humana, é o Deus que vive como homem, um Deus que padece como homem, porque Ele se envolveu totalmente conosco. E mais do que isso, é um Deus que se envolve conosco, porque depois da sua ascensão, da descida do Espírito Santo, é um Deus que habita no nosso coração, é um Deus que está no nosso coração, na nossa vida, e é para sempre. Não é apenas para ficar um tempo conosco. Deus está totalmente envolvido conosco. Isso nos chama a atenção, porque é esse modelo que nós devemos ter também em relação ao outro. Nós precisamos amar gente, nós precisamos amar as pessoas, nós precisamos olhar para as pessoas de uma forma totalmente diferenciada. Nós não podemos simplesmente olhar as pessoas como coisas, como objetos, como esse mundo faz. Esse mundo estabelece, através também da mídia e da propaganda, uma série de valores que despersonificam o sujeito. A gente aqui na cidade, quando olha para as pessoas, a gente olha como mais um,
como mais um número, mais uma estatística. Hoje, aliás, uma questão, ontem ou anteontem, se eu não me engano, morreu já, foi o 73º policial que foi assassinado, só nesse ano. Existe uma fala do PCC, nesse ano de 2012, que se passaram 20 anos daquele episódio do Carandiru, onde morreram 111 presos. Se diz que o PCC tem o alvo de matar nesse ano 111 policiais, justamente para vingar a morte dos 111 que foram mortos no Carandiru. O policial militar hoje é uma pessoa acuada, é uma pessoa que não pode sair de casa. Eu conheço um policial que ele não pode lavar o seu carro, ele não lava mais o seu carro na rua como fazia antes. Um aluno meu do seminário, por exemplo, ele estava na casa do seu pai, no portão, quando viu uma moto chegando, se aproximando, uma moto da rua e um rapaz indo na direção dele. Ele rapidamente, ele fez a menção de que ia tirar o revólver, que ele não estava armado, mas ele fez a menção de que estava armado. E as duas pessoas, quando olharam para ele, ficaram indecisas. O rapaz montou na garupa e quando ele viu, a moto estava sem placa. Ele, que é um servo do Senhor, naquele momento, ele começou a chorar, começou a agradecer a Deus, porque ele sabia que naquele momento havia uma tentativa para que ele fosse assassinado. Então, a situação que nós estamos vivendo hoje em São Paulo é uma situação complicada. A gente deveria olhar para os policiais, a gente deveria olhar para essas pessoas e orar por elas, pedir ao Senhor misericórdia, porque existe um ministério da iniquidade, existe uma ação diabólica nessa terra, que está escravizando as pessoas, que está transformando a justiça em injustiça, que está fazendo com que as pessoas percam os seus valores espirituais e morais. Nós estamos vendo também todo um movimento, inclusive na política, em que estão cada vez mais entrando pessoas que não têm interesse na coisa pública, em ajudar as pessoas, mas sim em se locupletar. Isso não é apenas uma ação de espertalhões, isso é uma ação maligna, isso é uma ação do diabo que está tentando escravizar as pessoas, está tentando instituir um ministério que é da iniquidade. Então nós precisamos olhar para as pessoas, ter misericórdia delas, orar e perceber que as pessoas precisam de cuidado. Cristo, quando veio a essa terra, ele veio integralmente, ele se doou totalmente pela vida dos outros, pela nossa vida. Um segundo aspecto que nós podemos ver é que o cuidado cristão envolve cumplicidade. O texto que nós acabamos de ler, nós podemos ver que Jesus Cristo, ele fala sobre o mercenário. O mercenário não é pastor, porque ele cuida das ovelhas só por causa do dinheiro. Quando vem o lobo, ele some, ele foge. Mas o bom pastor, ele não somente cuida das ovelhas por causa do dinheiro ou do benefício que pode ter. O bom pastor conhece as ovelhas e as ovelhas o conhecem. Isso é cumplicidade. Nós precisamos cuidar das pessoas como o pastor faz. O bom pastor conhece as suas ovelhas e o conhecimento gera verdadeiro envolvimento. Quando nós conhecemos as pessoas, quando nós nos interessamos por elas, quando nós queremos saber a respeito das suas vidas, quando nós choramos as suas dores, quando nós nos alegramos das suas vitórias, nós passamos a conhecer as pessoas e elas passam a nos conhecer também. Irmãos, nós não estamos aqui simplesmente para sentarmos juntos aqui e termos um relacionamento que é apenas olhando para frente, um direcionamento que é de uma direção só. Mas ao sentarmos aqui nos bancos deste templo, nós temos várias pessoas ao nosso redor, nós temos várias direções para olhar, nós temos várias pessoas para cuidar e várias pessoas para nos preocuparmos, porque afinal de contas nós estamos juntos e nós estamos aqui juntos não apenas para construir um ministério grande, entre aspas, com várias pessoas ou com várias propriedades. Nós não estamos aqui para formar uma empresa, nós não estamos aqui para formar apenas uma agência religiosa,
Nós não estamos aqui simplesmente para formar um império que se notabilize entre os homens, mas nós estamos aqui para construir uma história juntos. Nós estamos aqui para realizar algo que Deus está agindo e montando em nossos corações, projetando em nossos corações, que é uma igreja que se ama, uma igreja que é família, uma igreja que é corpo, que tem o objetivo de glorificar o nome do Senhor Jesus. Muito mais do que uma organização, nós somos um organismo vivo, nós somos partes integrantes um do outro, e para isso há necessidade de cumplicidade para que a gente possa conhecer as lutas e as dificuldades do outro. Amados, só conhecendo o homem, percebendo o ser humano em toda a sua complexidade, é que nós vamos conseguir nos envolver com ele. O homem tem uma necessidade biológica, psíquica, social e espiritual, e nós que queremos cuidar uns dos outros, nós precisamos olhar a pessoa tal qual ela é, uma pessoa integral, uma pessoa que tem corpo, alma e espírito, uma pessoa que tem anseios, uma pessoa que tem projetos. Nós precisamos olhar para as pessoas desta forma, porque se nós olharmos apenas como a mídia olha para a gente, nós apenas estamos fazendo perpetuar esse ministério da iniquidade que anda nos rondando. Queridos, quando a gente fala sobre se envolver é procurar partilhar das dores do outro, não percebendo ou até mesmo não levando em conta as dificuldades do outro ou as limitações do outro. O que eu quero dizer com isso? Eu quero ser um pouquinho mais específico. Quando nós olhamos uns para os outros, e igreja é um lugar em que nós estamos constantemente trabalhando, nós precisamos ver o outro, não apenas de acordo com seus temperamentos, de acordo com seus erros, de acordo com as suas falhas, mas a gente tem que ir além das falhas, além das limitações. Nós precisamos entender o indivíduo como ele, na verdade, ele é, não apenas como ele aparenta ser. E para isso, a necessidade de cumplicidade. Nós somos craques em exclusão, nós somos craques em descartar pessoas. Quando uma pessoa não nos agrada, nós não queremos conversa com ela. Quando uma pessoa fere algum princípio nosso, nós queremos jogá-la para fora. E o pastoreamento, ele vai em outra direção, porque aquele que entende os valores do pastoreamento sabe que até mesmo aquelas pessoas mais difíceis, mais complicadas, são dadas por Deus para que a gente possa cuidar, e que nós precisamos amá-las, precisamos nos envolver com elas e precisamos lutar por elas. Nós precisamos entender que quando se trata da nossa família, a gente vence essas dificuldades. Quando é um parente nosso que está doente, quando é um filho nosso que está doente, se ele está com mau hálito, a gente não se importa. O mau hálito da doença não faz diferença para a gente, porque a gente ama o filho, ama a criança. Quando é um pai da gente que está doente, em que claramente a gente sente que a doença está ali se alojando, está fazendo com que o seu corpo se transforme e mude, se torne um corpo até repulsivo, nós não nos importamos, porque é o pai da gente que está lá, e a gente abraça, a gente beija, a gente suporta, a gente faz tudo o que nós podemos fazer e tudo que está ao nosso alcance, porque é o nosso pai que está lá. Que esse tipo de coisa nós possamos entender de uma forma toda especial, porque Deus, quando olhou para a gente, Ele não olhou a lepra da nossa alma, não olhou os nossos pecados, não olhou aquilo que nós tínhamos de pior, mas simplesmente Ele se entregou pela nossa vida para agir no nosso coração, para mudar a nossa existência e para fazer com que nós fôssemos novas criaturas nele. E esse olhar é o olhar que a gente tem que reproduzir, porque a gente não pode olhar para as pessoas apenas pelos aspectos externos. A gente não pode rejeitar uma pessoa porque ela cheira mal, a gente não pode rejeitar uma pessoa porque ela não fala a mesma linguagem que a gente não pode rejeitar uma pessoa porque ela olha torto para a gente.
a gente não pode rejeitar uma pessoa porque ela não tem a mesma cultura que a gente, não podemos rejeitar as pessoas por causa disso. A gente tem que olhar ainda mais, a gente tem que pastorear, a gente tem que chegar e se envolver, a gente tem que amar a pessoa por aquilo que ela é, por aquilo que ela está desenvolvendo como ser, e assim nós podemos ajudá-la e podemos pastoreá-la. Um terceiro aspecto: o cuidado cristão não se limita ao seu locus. O bom pastor deseja ampliar o seu cuidado aos que estão sem acolhimento. Jesus Cristo diz que ainda existem ovelhas que não são deste aprisco, e Ele diz: a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Irmãos, o desejo do cristão sempre deve ir além do cuidado dos seus. É muito bom cuidar da nossa família, gente. É muito bom a gente estar sempre com eles. Família é algo que a gente não pode desprezar, jamais. Mas a gente não pode se encastelar na nossa casa como se a nossa família fosse o único desejo de Deus para a nossa vida. Nós precisamos olhar para a nossa família e ver a família ampliada que é a igreja. Mas nós não podemos nos limitar à família ampliada que é a igreja. Nós precisamos olhar para aqueles que estão fora da igreja, aqueles que estão perdidos, aqueles que não têm acesso à palavra de Deus. É olhar com os olhos missionários, com os olhos do evangelista, com os olhos que não se satisfazem em perceber que apenas 2 bilhões de pessoas conhecem o Evangelho, e a grande maioria das pessoas estão alienadas e alijadas do conhecimento de Deus. Então nós que somos cristãos, não podemos chegar e olhar apenas para as nossas 4 paredes. Precisamos acolher uns aos outros, mas tem gente que precisa de acolhimento, tem gente que precisa de salvação, tem gente que precisa ser mudada, moldada, transformada. E aí nós temos as vocações, e essas vocações tão preciosas que Deus tem nos dado, que servem justamente para que a gente ame as pessoas, vá até as pessoas. Irmãos, se nós não estamos satisfeitos com a nossa vida cristã, é porque de fato falta alguma coisa. E nós às vezes entramos numa roda viva, nós faltamos a obra do Senhor e dizemos, ou pelo menos pensamos, a obra do Senhor é isto: eu vou domingo na igreja e participo da escola bíblica dominical, levo meus filhos e assisto o culto e procuro viver alguns conceitos que são pregados pelo pastor ou através do exemplo dos professores e dos irmãos. Irmãos, a vida cristã não se resume a isso. A vida cristã é doação. É doação. A vida cristã é você integralmente estar envolvido com o seu chamado de fazer a obra do Senhor. Então você que tem o chamado para pregar e não está pregando ainda, não espere dessa igreja a chance e a oportunidade de vir aqui na frente pregar, mas procure já unir-se com um grupo de pessoas, aqui mesmo na igreja, na sua própria casa, na casa de alguém, e já ensine a palavra de Deus, porque não é possível, a gente não consegue estabelecer para todos oportunidades para ministrarem a palavra de Deus aqui nesse espaço. Aqui nós temos na escola bíblica dominical alguns professores que dão aula, mas a verdade é que esses professores que dão aula são poucos, porque, por exemplo, na classe de jovens e adultos, eles se alternam. Então durante uns 3 meses é um professor, depois é outro. O que esse outro professor vai fazer durante esses 3 meses? Esperar no ano que vem para ter 3 meses para ensinar a palavra de Deus, para pregar? Aqui também nós temos vários grupos de louvor. O que aquele que não está louvando no domingo está fazendo, que não está exercendo o seu dom e talento, através de um grupo, cantando, ministrando e ensinando a palavra de Deus para algumas pessoas? Aquele que aproveita aqueles momentos em que o grupo de evangelismo sai para evangelizar
O que está fazendo durante o dia, durante a semana, quando não há esse trabalho em especial? Irmãos, nós limitamos a obra de Deus. Nós limitamos a obra de Deus às pregações de púlpito e aos estudos da escola bíblica dominical, sendo que existe muita ovelha que não é desse aprisco, muita ovelha que precisa ser alcançada, mas nós estabelecemos um jeito, estabelecemos uma forma, e nessa forma nós encaixotamos Deus, encaixotamos o Espírito Santo de Deus. E nós não podemos fazer isso, porque Deus é que tem que nos guiar, é o Espírito que habita no nosso coração que tem que nos impulsionar, e não o contrário. Nós somos homens e mulheres com dons e talentos, porém nós muitas vezes nos enterramos, deixamos esses talentos de lado, porque fazemos o mínimo necessário, fazemos apenas parte daquilo que poderíamos fazer, com a desculpa de que não existe espaço. Mas, amados, nós temos que fazer os espaços, não temos que ficar limitados ao aprisco, nós temos que olhar para as pessoas que são de outros apriscos, pessoas que estão muitas vezes sendo orientadas por filosofias e religiões falsas, pessoas que estão afastadas de Deus. Se nesse aprisco já existem uma série de pessoas que estão sendo cuidadas, busquemos as pessoas que não estão, evangelizemos aqueles que precisam da salvação de Cristo Jesus. Queridos, para encerrar, nós vemos no cuidado do bom pastor um aspecto que nos chama a atenção. O cuidado cristão gera perplexidade. O bom pastor é mal compreendido e confundido com um desajustado espiritual. Jesus Cristo, quando estava ali falando a respeito do bom pastor, alguns judeus que não acreditavam nele diziam: esse homem tem demônio. Quer dizer, o absurdo dos absurdos. Jesus Cristo estava sendo totalmente mal compreendido por parte desses judeus. Existe uma inversão de valores da sociedade que é tamanha, que discrimina aqueles que se dedicam a fazer o bem. Por isso, quais são as suas expectativas em relação à obra do Senhor? Ou em relação ao homem, em relação ao outro? Se você tem uma expectativa de ajudar pessoas, cuidar pessoas, para que elas possam ser agradecidas a você, que possam te dar algum benefício, ou que possam chegar e crescer sem problemas e dificuldades através da sua atuação, você esqueça, porque o cuidado não se dá dessa forma. O cuidado é abnegado. Nós fazemos o bem não porque o outro pode chegar e reconhecer esse bem, nós fazemos o bem porque isso é característica nossa, é por amor ao outro, independente se ele vai responder a esse amor ou não. O amor cristão é totalmente diferenciado. Aliás, o amor cristão começa em casa, porque quando nós olhamos para a nossa esposa, ou a mulher olha para o esposo, deve chegar a olhar com um pensamento todo especial de amor e dedicação. Nós olhamos para as pessoas de casa e devemos exercer essa doação da sua forma mais envolvente possível, coisa que até nesse tempo nós não estamos vendo isso, e até mesmo dentro da igreja nós estamos vendo maridos que estão deixando de amar suas esposas e mulheres que estão deixando de amar os seus maridos também. Nós não podemos cair nisso. Nós precisamos olhar para as pessoas que estão do nosso lado, e começa dentro de casa, olhar para o filho com uma total dedicação. Aliás, os filhos precisam chegar e olhar para os pais e começarem a reconhecer o trabalho que eles têm tido com vocês. Quanto mais cedo você amadurecer em relação a isso, não importa se seja um adolescente ou uma criança, mas você tem que olhar para o seu pai, tem que olhar para a sua mãe e ter um carinho todo especial por ele, porque ele te cuida. É uma pessoa que, apesar dos seus defeitos, te ama, e você precisa começar a já responder a esse amor, também com dedicação, com cuidado, dentro de casa. E o mesmo nós devemos fazer em relação à igreja. Mas mesmo agindo assim, nós sabemos que corremos o risco de não sermos bem compreendidos, porque fazer o bem, por incrível que pareça, nessa sociedade já não é mais a prioridade. A maioria das pessoas não querem saber de fazer o bem, acham que o bem é um luxo que pode ser feito de vez em quando, mas que o bem atrapalha,
Fazer o bem atrapalha o nosso desenvolvimento pessoal. Fazer o bem atrapalha porque nós poderíamos estar ganhando dinheiro com outras coisas. Mas, amados, o que Deus requer de nós e deseja de nós, que nós tenhamos em Cristo a figura do bom pastor. As verdadeiras intenções são colocadas em dúvidas quando nós servimos ao Senhor. Estou cansado de ser mal interpretado por ser pastor. Você também deve estar cansado de ser mal interpretado como membro de igreja, uma pessoa que frequenta um trabalho e que se dedica. Mas um detalhe: nós não fazemos isso para sermos bem interpretados, não. Nós fazemos isso porque amamos. Nós estamos aqui nessa igreja porque amamos a Deus. Nós estamos aqui nessa igreja porque amamos as pessoas. Nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor porque amamos aqueles que ainda nem conhecem o Evangelho, nem nos conhecem. Nós estamos aqui porque é o amor de Deus que nos envolve, e é esse amor de Deus que faz com que nós nos reunamos domingo após domingo para fazer a obra do Senhor. E um detalhe: nós precisamos conhecer as pessoas e saber como as pessoas são. As pessoas são contraditórias. As pessoas, elas muitas vezes falham. As pessoas agem de uma forma inadvertida. As pessoas nos ferem. As pessoas muitas vezes agem de uma maneira tempestiva. E nós também agimos assim. Nós somos assim também. Nós fazemos coisas impensadas. Nós ferimos um ao outro também. O que nós precisamos é perceber que as pessoas, e nós estamos incluídas nelas, são falhas. E nós fazemos o bem, não por aquilo que elas podem chegar e fazer por nós, mas porque está em nós. O fazer o bem é do nosso caráter, é da nossa vocação. Queridos, como percebemos no exemplo do Mestre, nós somos chamados para cuidar do rebanho. E isso não se limita apenas aos ministros ordenados, mas a todos que são vocacionados para amar. Cuidemos, pois, do rebanho de Deus como zelosos pastores, pastores segundo o coração de Deus. Pastores segundo o coração de Deus. Isso é para mim, que tenho a ordenação, sou um ministro ordenado e vocacionado especificamente para o pastoreio, mas é para todos nós que cuidamos de gente. É para o diácono que cuida das pessoas, é para o professor que cuida dos seus alunos, é para o louvor que cuida da adoração e deseja que todos possam alcançar e adorar a Deus através da adoração. É daquele que faz o serviço social e cuida do físico e do bem-estar daquele que está necessitado. Nós somos cuidadores, e aqui está o exemplo maior do cuidador, do exemplo do bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E eu gostaria que nós repensássemos nessa noite nossos planos, nossos projetos, nossas intenções. Gostaria que você chegasse e perguntasse a Deus: Senhor, é para que eu me embrenhe nesse projeto? É para que eu me dedique a esse projeto? Eu vou cuidar de gente nesse projeto? Porque se esse projeto for apenas para que eu possa crescer intelectualmente e seja apenas para que eu ganhe dinheiro e não cuide de gente, eu estarei desperdiçando a minha vida, Senhor. E eu não quero desperdiçar a minha vida. Senhor, esse plano que eu tenho, ele inclui o cuidado de pessoas, o pastoreamento de pessoas, porque se não inclui, Senhor, eu não quero. Eu quero cuidar de gente, porque eu sei que foi para isso que eu fui vocacionado. Eu fui vocacionado para amar, eu fui vocacionado para servir aos outros. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso chamado. Amém, queridos? Vamos ficar em pé nesse instante. Eu quero chamar os pastores.